Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: como é que a gente pode domar a agressão? E aí, Daniel Goleman começa esse texto assim: domando a agressão. Em minha escola primária, o valentão era Jimmy, quartanista, quando entrei na primeira série. Era ele quem roubava o dinheiro da nossa merenda, tomava a nossa bicicleta, preferia bater a conversar conosco. Era o arruaceiro clássico, partindo para a briga a menor provocação, ou sem que houvesse qualquer provocação. Todos tínhamos medo dele e nos mantínhamos à distância. Todos o detestavam e temiam. Ninguém queria brincar com ele. Era como se houvesse, por onde quer que ele andasse no pátio, um invisível guarda-costas que afastava as crianças da frente dele. Os garotos como Jimmy são visivelmente problemáticos, mas o que talvez não seja tão óbvio é que uma agressividade tão flagrante na infância é sinal de que, no futuro, esses garotos problemáticos sofrerão perturbações emocionais e de outra ordem. Jimmy já estava preso por agressão aos 16 anos. O que a agressividade na infância lega para o resto da vida de garotos como Jimmy consta de muitos estudos. Como vimos, a vida em família dessas crianças agressivas inclui, normalmente, pais que alternam abandono com castigos severos e arbitrários. Um comportamento que, talvez compreensivelmente, torna a criança meio paranoica ou belicosa. Nem todas as crianças raivosas são brigonas. Algumas são marginalizados sociais retraídos, que reagem com exagero às provocações ou ao que consideram ser ofensa ou injustiça. Mas uma falha de percepção comum a essas crianças agressivas é que elas veem pequenas ofensas onde não há intenção, imaginando que os colegas lhes são mais hostis do que na verdade são. Isso as leva a interpretar atos insignificantes como ameaças. Um inocente esbarro é visto como uma provocação e contra-atacar, contra-atacar. Isso, claro, faz com que as outras crianças as evitem, tornando-as ainda mais isoladas. Essas crianças zangadas, isoladas, são muitíssimo sensíveis a injustiças e a tratamentos que não sejam isentos. Em geral, se sentem como vítimas e podem citar uma série de circunstâncias em que, por exemplo, os professores as culparam por terem feito algo que de fato não fizeram. Outra característica dessas crianças é que, uma vez no calor da raiva, só pensam num modo de agir, na porrada. Essa percepção distorcida pode ser constatada através de experimentos laboratoriais em que os brigões são emparelhados com crianças mais pacíficas, numa sessão de vídeos. Num dos vídeos, um garoto deixa cair os livros quando outro esbarra nele, e as crianças em redor riem. O garoto que deixou cair os livros se zanga e tenta bater num dos que riram. Num comentário sobre o filme, o brigão acha que o garoto que bateu estava certo. Mais revelador ainda, quando tem de classificar a agressividade dos garotos durante a discussão sobre o filme, os brigões consideram que o garoto que esbarrou no outro é mais combativo e que a raiva do menino que bateu é justificada. Esse julgamento precipitado denuncia uma profunda distorção perceptiva nas pessoas que, em geral, são agressivas. Agem com base na presunção de hostilidade ou ameaça, dando muito pouca atenção ao que de fato se passa. Assim que presumem ameaça, partem para a ação. Por exemplo, se um garoto agressivo joga xadrez
com o outro que mexe uma pedra fora de hora, ele acha que houve trapaça, sem parar para pensar se foi um engano. Ele sempre supõe a maldade, nunca a inocência. E a reação é de hostilidade automática. Juntamente com a percepção reflexa de um ato hostil, vem uma agressão igualmente automática. Em vez de, digamos, chamar a atenção do outro para o engano, ele parte para a acusação, berrando, batendo. E quanto mais essas crianças agridem, mais automática se torna a agressão. E mais o repertório de alternativas, a polidez, o gracejo, fica reduzido. Essas crianças são emocionalmente vulneráveis, pois têm um baixo limiar de perturbação, irritando-se muitas vezes com as mais variadas coisas. Uma vez perturbadas, não raciocinam com clareza, de modo que veem os atos benignos como hostis e recaem no superaprendido hábito de bater. Essas distorções perceptivas para a hostilidade já estão apostos na primeira série. Enquanto a maioria das crianças, sobretudo os meninos, é bagunceira, no jardim de infância e na primeira série, as mais agressivas não aprenderam um mínimo de autocontrole na segunda série. Quando outras crianças já começaram a aprender a negociar e a chegar a um acordo nas desavenças que ocorrem no pátio, os brigões optam cada vez mais pela força e pelo grito. Eles pagam um preço social. Após 2 ou 3 horas do primeiro contato no pátio de recreio com um brigão, as outras crianças já declaram que não gostam dele. Mas estudos que acompanham crianças desde os anos do pré-escolar até a adolescência constatam que metade dos alunos que na primeira série eram desordeiros, incapazes de se dar com os outros, desobedientes com os pais e resistentes com os professores, se torna delinquente na adolescência. Claro, nem todas essas crianças agressivas seguem o caminho que conduz à violência e à criminalidade na vida posterior, mas de todas as crianças são essas as que tendem a cometer crimes violentos. A tendência para o crime aparece muitíssimo cedo na vida dessas crianças. Quando crianças de um jardim de infância de Montreal foram classificadas por grau de hostilidade e criação de caso, aquelas a quem aos 5 anos for atribuído um mais alto grau já tinham dado muito mais provas de delinquência, apenas 5 a 8 anos depois, no início da adolescência. Comparadas com outras crianças, havia possibilidade 3 vezes maior de haverem batido em alguém sem motivo, furtado lojas, usado arma numa briga, arrombado ou roubado peças de carro e se embriagado. Tudo isso antes de chegarem aos 14 anos. Crianças que na primeira e segunda série são agressivas e difíceis de lidar, já apresentam um protótipo de violência e criminalidade. Em geral, desde os primeiros anos de escola, elas apresentam dificuldades no controle de impulsos, o que contribui para que sejam más alunas, vistas e vendo-se como burras, um julgamento que se confirma ao serem encaminhadas para classes de educação especial. E nem todas elas têm um maior grau de hiperatividade e problemas na aprendizagem. As crianças que, ao entrarem na escola, já trazem de casa um estilo coercitivo, ou seja, ameaçador, também são descartadas pelos professores, que têm de passar muito tempo mantendo a disciplina. O não cumprimento das regras da sala de aula, que é característico dessas crianças, as faz desperdiçar um tempo que poderia ser utilizado para aprenderem. O futuro fracasso acadêmico se torna óbvio por volta da terceira série. Embora os meninos
propensos à delinquência tendam a ter QI mais baixo, o que está mais diretamente em causa é a impulsividade deles. A impulsividade em meninos de 10 anos é um indicador de delinquência muito mais seguro do que o nível de seus QIs. Na quarta ou quinta série, esses garotos, a essa altura considerados como arruaceiros ou apenas difíceis, são rejeitados pelos colegas e incapazes de fazer amigos com facilidade, quando o fazem e já se tornaram fracassos acadêmicos. Sentindo-se sem amigos, gravitam para o lado de outros que também são socialmente marginalizados. Entre a quarta série e o segundo grau, ligam-se a esse grupo e passam a praticar atos de desrespeito à lei. Aí, quintuplicam as faltas às aulas, o consumo de bebidas e drogas, que aumenta consideravelmente entre a sétima e a oitava séries. No secundário, junta-se a eles outro tipo de atrasados, atraídos por seu estilo contestador. Esses atrasados, muitas vezes, são meninos completamente sem supervisão em casa e que começaram a vagar pelas ruas já no primário. No ginásio, esse grupo marginalizado normalmente abandona a escola, descamba para a delinquência, dedicando-se a pequenos delitos como furtos em lojas, roubos e tráfico de drogas. Uma diferença reveladora surge nessa trajetória entre meninos e meninas. Um estudo de meninas mais na quarta série que criam caso com os professores e violam regras, mas que não são rejeitadas pelas colegas, constatou que 40% delas se tornaram mãe já no final do ginásio. Isso era 3 vezes a taxa de gravidez para as garotas de suas escolas. Em outras palavras, as adolescentes antissociais não se tornam violentas, ficam grávidas. Não há, claro, uma única via para a violência e a criminalidade. Há outros fatores, como a criança nascer num bairro de alta criminalidade, onde ficam expostas a mais tentações ao crime e à violência. Vir de uma família que vive sob grande tensão ou viver na pobreza, mas nenhum desses fatores é determinante para uma vida criminal. Tudo mais sendo igual, as forças psicológicas que atuam em crianças agressivas aumentam muito a probabilidade de virem a ser criminosos violentos. Como diz Gerald Patterson, um psicólogo que seguiu de perto as carreiras de centenas de meninos até a idade adulta, ele diz o seguinte: os atos antissociais de um menino de 5 anos podem ser protótipos dos atos do adolescente delinquente. Gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.